Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao seu clássico das segundas-feiras, FTV Desporto. E aqui onde nós olhamos para aquilo que marca a atualidade nacional e internacional, é neste programa que olhamos para modalidade de rei e as demais, em particular dos fazedores destas artes, sendo eles moçambicanos. E hoje não fugimos a regra, vamos olhar em particular ou em grande ênfase no desporto rei, o futebol. Afinal de contas, temos reclamações, alegrias e sonhos também a apresentar nesse espaço, aliás, nesta modalidade em particular. E desta vez o Jackson não se faz sozinho. Sim, desta vez conto com um velho amigo a quem eu convidei para estar com a gente hoje e é com ele que vamos olhar para o desporto à lupa. Bolacha, boa noite. Boa noite para ti, Elton, e boa noite para os estimados telespectadores também da FTV e saudar a todos os amantes de desporto, o rei em particular. Epá, o Elton é meu companheiro, aqui é o Jackson. Perdão, quis dizer ele, de Jackson. Já vai um forte abraço ao Elton também. Elton Valdemiro, um grande amigo também do desporto, um forte abraço. Espero que não venha com pedras para cima de mim. Um forte abraço. Bolacha, não vamos levar muito tempo, vamos olhar sim para o desporto. O primeiro ponto em particular é a volta de Ratifo na seleção nacional. O nosso Mr. Chiquinho Conde na última semana apresentou aqueles que são os seus confiados para o duplo embate durante do Beni e do... Eita, estava a fugir aqui o nome. Mas sim, para este duplo embate, Chiquinho Conde volta a contar com Ratifo, volta a contar também com alguns jogadores que... vou dizer o nome dele mesmo. Com Zinedine, que em algum momento já tinha dito que não volta mais a alinhar pela seleção por conta da desorganização que em algum momento houve na Federação Moçambicana de Futebol. Como é que se vê Ratifo a voltar? Para mim é um bom regresso e bem-vindo à sua casa. Afinal de contas, ele também é moçambicano. Penso que apesar de nos últimos jogos ele não ter aparecido melhor, mas merece uma oportunidade, ainda jovem, e este regresso também do Zinedine Júnior para nós traz mais confiança, porque afinal de contas eles não podem estar a brilhar fora de portas ou de casa, e quando é para jogarem na seleção, representar a seleção a mais alto nível, ter esta dificuldade. Eu só espero que tenha ultrapassado, né, aquela situação que fez com que ele acabasse então de dizer que não queria mais representar a seleção. Mas quanto ao regresso do Ratifo é muito bom, porque eu fui vendo lá a convocatória, vi nomes de alguns jogadores como o Reginaldo, não sei o quê. E por que o Ratifo não pode vir? Não vejo a diferença entre o Reginaldo. O Reginaldo também já está lá um pouco cansado, mas pronto, queremos contar com a experiência, né, para transmitir aos mais novos. Então o Ratifo é um jovem que precisa simplesmente de um técnico que pode saber trabalhar com ele, potenciar. Chiquinho Conde é especialista nisto. Estamos a ver Chiquinho Conde a trazer glórias que em algum momento o antigo selecionador já não contava. Vou falar em particular de Zinedine, que por conta da conduta mais da federação já não queria lá estar. Mexer, que não vem se batendo muito bem, no entanto está lá. Não temos o Mikisone, temos a volta também do recém-promovido à Liga Principal de Futebol português, falamos sim do Langa. O que é que nós podemos esperar da seleção nacional? Aliás, vou até puxar um bocadinho para os dois últimos jogos de preparação que nós tivemos, que acabamos perdendo. O que é que nós podemos esperar dos Mambas agora? Bom, nem sempre perder numa preparação significa que teremos uma derrota no jogo oficial. Mas é importante sempre, em cada jogo de preparação, procurarmos ganhar ou empatar. Mas aqueles jogos servem mais como jogos de controle, como jogos para poder ver, e onde é que o Chiquinho Conde pode usar melhor as suas pedras. Também é um jogo que só militaram os jogadores que estão no campeonato, né? Aqui no Moçambola não tivemos assim muitos estrangeiros. Quanto ao regresso do Zinedine, o Bruno e também do próprio Ratifo, eu penso que eles vêm para dar mais empréstimo. Eram jogadores que já não tinham espaço, alguns porque não queriam, o Ratifo não tinha. Mas o Chiquinho Conde, ele teria abordado esta questão quando chegou, teria sido abordado como é que ele ia lidar com esta situação. E ele disse que ia trazer todos os jogadores que ainda merecem, porque todos têm espaço lá, e não se podia esquecer também de alguns jogadores experientes da equipa, porque é com estes que ele quer iniciar um projeto. Okay? Queremos lançar lá um sangue novo, mas é preciso também trazer os jogadores mais experientes da equipa, mais cotados, que vão também trazer um subsídio, mas um subsídio
é importante para o conjunto. O que se quer é a união do grupo, e eu penso que Chico ele está a trabalhar nisto. E que a federação desta vez não venha lá para interferir em alguns assuntos da quadra, dentro das 4 linhas, que trabalha a administração, que trabalha, como é que se diz, vai lá, como é que eu explico isso, a logística e as demais coisas que os jogadores... Prepara a parte logística Que e deixa a prepara parte logística, que diz respeito à parte técnica, com o selecionador e os seus adjuntos. Exatamente, com o selecionador e os seus adjuntos. Só assim é que podemos ter uma equipa alegre, uma equipa que vai entrar no jogo na sua melhor plenitude e fazer melhor o seu trabalho. Olhando agora para o grupo de Moçambique, esses 2 adversários diretos que temos agora, falamos do Ruanda e do Benin, fugia-me aqui o nome de Ruanda. Ruanda tem-nos ajudado tanto nos conflitos que não consigo ver o Ruanda como adversário. Ruanda, Benin, são adversários que não temos muita história com eles, mas estariam no nível da seleção nacional? Para este momento estão no mesmo nível. Moçambique tem a obrigatoriedade de ganhar este jogo. Moçambique tem que ganhar estes jogos. Para mim, perder não conta muito. Ele tem que ganhar. Então, a ideia porque é eu plano vejo A, seleções... ganhar, plano B, ganhar. Plano B também ganhar. Eu vejo seleções também do mesmo nível. Tudo bem. E ganhar, é claro que é casa emprestada. Nós estamos a jogar aqui no nosso mítico estado, estamos fora, mas temos que ganhar, ok? O ambiente sul-africano é quase o mesmo com o moçambicano. Então, teremos apoio lá, sim, teremos, não ia ser igual como se estivessem no ENSE, mas eu penso que Moçambique tem que ganhar. São adversários que para mim estão no mesmo nível, ok? Mas o fator casa, já sabemos nós que o calor humano do Zimpeto, do Machava, faz toda a diferença em Moçambique. Moçambique vai ter um apoio, mas muito reduzido. Vamos lá, vamos ter um Moçambique forte o suficiente para limpar, se calhar, ter uma espécie de vergonha, ter que jogar a casa do vizinho. Estaremos um Moçambique pronto para sustentar ou para aguentar essa pressão, tendo em conta que a pressão não só vem do público moçambicano, que vem apontando o desporto, o futebol em particular, vem apontando o dedo, que há muito investimento, mas não acontece nada, tendo em conta também que o adversário vai tirar proveito desse estado de espírito dos nossos. A primeira coisa que se deve colocar em mente, e eu acredito que é o trabalho de casa que Chico está a fazer, é que todos devem entrar para os jogos com uma mente mais esclarecida, ok? Que estejam todos na melhor plenitude. Não estamos em casa, sim, mas o cheiro de casa está próximo. Vamos buscar ganhar estes jogos, que é para ver as matemáticas, ok? Pelo menos procuramos fazer a matemática lá no fim. Neste momento nós temos que entrar a ganhar. Temos 2 adversários que, se nós nos portarmos bem ou nos comportarmos melhor, podemos sair dali com os 6 pontos já garantidos. Ok? Esse é o nosso objetivo principal. Esse é o nosso objetivo principal. Bom, Bolacha, desculpa cortá-lo, mas temos que continuar na mesma senda do desporto, Rei. Temos ainda o CHAN. O CHAN vai acontecer daqui a pouco. Praticamente o nosso primeiro adversário será a Zâmbia. Este jogo não está muito longe. Daqui a pouco temos o CHAN, o CAN interno, que militam sim os jogadores do campeonato interno. Desculpa fazer essa ligação de assuntos, mas eu quero buscar este. Um lado temos jogadores que militam até fora de portas. O outro, jogadores internos. Como é que analisa esses 2 processos? O CHAN, como é que vai ser para Moçambique? Com o nosso Moçambola, que já começou meio que atrasado, prontos, e logo nos calhou um adversário que nem sonho nós queríamos ter, a Zâmbia, né? Não importa se é aquela Zâmbia com jogadores internacionais ou os que militam no campeonato doméstico, mas a Zâmbia sempre é Zâmbia, sempre nos criou muitas dificuldades, mas eu quero acreditar também que internamente temos bons jogadores que, aliás, alguns já vão... Até porque boa parte dos que estão na seleção jogam aqui, exatamente. O Chico, quando foi acreditado nisto, esta preparação que ele também está a fazer, que visa trazer esses jogadores com confiança, ok? Para o CHAN. E se nós ganharmos este jogo contra a Ruanda e Benin, eu acredito que eles vêm mais confiantes. O ano será diferente, então vamos dar de frente com a Zâmbia. Dar de frente com a Zâmbia. Recordar que Moçambique não participa do CHAN desde 2014, onde bateu-se muito bem, mas acabou ficando pelo caminho. E quando fala-se do CAN, Moçambique só esteve quando se falava português. E sim, em Angola, 2010, já faz um bom tempo que o Combinado Nacional não brilha por lá e esperamos sim que desta vez aconteçam glórias. Olha, falando em glórias, vamos mexer com as glórias nacionais. Temos o Bruno Langa que volta sim ao Campeonato Português da Primeira Liga, sim, junto ao seu Desportivo de Chaves. Mas a cereja no topo do bolo é aquele do centro do país, o Mandava.
O que é que podemos dizer de Mandava no 11 do ano da Champions League? É formidável. 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 É com mérito próprio. É um jogador que não se deixou intimidar pelos holofotes, pela fama, pela mídia, porque a mídia também costuma influenciar muito nisto. Quando ele estava a brilhar lá, o Renildo, no campeonato francês, e ele entra para a Liga dos Campeões e deu o melhor de si, já estava familiarizado com aquela competição. Ele entra, passa para o Atlético de Madrid e lá no Wanda Metropolitana também, acredito que Fluiu mais. e olhando para mim, tecnicamente o Renildo está muito avançado, tem uma técnica muito apurada, é um jogador que traz muita confiança aos seus próprios colegas, ao treinador, e não só, veja que desde a chegada dele no Wanda Metropolitana mudou a forma de jogar e também de defender do Atlético de Madrid. Isso, mas estão a bater um Atlético diferente. Estamos a ter um Faz-nos Atlético esquecer João Fran, companhia, agora sim é Mandava, de Moçambique. Eu mandava e ele está bem, tem uma disciplina tática, técnica também dentro do campo, sabe ser, sabe estar e também sabe compensar as lacunas dos colegas. E quando ele apercebe-se que deixou um lugar lá vão na sua defensiva, ele sabe ganhar tempo, né? Sabe correr a tempo para poder impedir, Fechar em outras palavras, exatamente, fechar ali para que os adversários não consigam. E o mais bom nisto é que esse jogador, quando se batiam em derbys ou clássicos, e aqueles jogadores tidos como os melhores da equipa, ele conseguia fechar muito bem sem medo. Em suma, faz-nos recordar os tempos que fechava diretamente o Mbappé no Paris Saint-Germain. Praticamente estamos a falar de um moçambicano diferenciado. Quero puxar aqui um comentário de um outro comentador internacional que dizia assim: Renildo não tem a técnica que os outros tinham, mas tem a eficácia que muitos não têm. É certo dizer isso? Eu ia até por aí. Ele não tinha, mas ao longo, né, do jogo foi acreditando, foi vendo que ele está a jogar em grandes palcos, ele foi aprimorando isso. Ele não é um jogador tão espetacular, ok? Tecnicamente, mas é um jogador disciplinado que todo treinador quer tê-lo dentro do campo, porque ele mantém ordem ali e segurança. Bruno Langa, estamos a falar de um clube. O Chaves não é um clube muito grande em Portugal, mas tem lá um moçambicano que contribuiu para que este Chaves voltasse ao campeonato principal português, falamos da Primeira Liga. Estamos a ver um Bruno Langa que até volta à Seleção Nacional de Futebol. O que podemos esperar deste jogador que foi acarinhado no seu clube por voltar ao campeonato e também é chamado à seleção? Eu penso que ele agora está muito motivado, muito inspirado. Quando eles ascenderam agora à Primeira Liga, eu pude ver aquele jogo, eles estavam tão felizes, apesar daquela tremedeira do jogo, a perderem ali por 1-0, mas conseguiram resolver antes aquele play-off. Eu espero sinceramente que ele esteja bem, melhor fisicamente, também espiritualmente, e que não venha aqui para refilar. Não é tempo de refilar na seleção. É o momento de cada jogador mostrar o que ele tem de melhor, porque ele é apreciado no seu clube, então tem que trazer isto à seleção. Pronto, vamos continuar como moçambicanos na diáspora e eu quero trazer um outro. Aquele menino que foi jogar ao Vitória de Guimarães e agora está de volta ao Sporting, Gianni Catamo. Gianni Catamo foi alinhar lá com um velho conhecido de todos nós, de Porto, não é? Falamos de Quaresma e o menino destacou-se e volta às contas de Ruben Amorim. O que é que nós podemos esperar desta época? Esta já terminou, mas a outra já vai começar e Ruben Amorim parece contar com o Internacional moçambicano. O que é que nós podemos esperar deste rapaz? Que é promissor, mas ainda não temos números. Aí é que está. Eu esperava que ele tivesse mais tempo no Vitória de Guimarães, mas também parece que foi, não sei se vou usar a espécie que foi poupado, ou as opções técnicas não iam de acordo com aquilo que ele esperava mais dele, mas sempre que ele era chamado, se fazia presente. É esta a diferença que este miúdo traz. E dá para ver que ele é um promissor, mas eu preferia que ele fosse a um outro. Eu preferia ver ele até no Chaves. Seria mais interessante, ver ele no Marítimo. Porque algumas dessas equipas portuguesas, um bocadinho do segundo plano, né, em Portugal, elas têm este pequeno receio, às vezes, ou defeito, de manter certos bons jogadores, a não pô-los a jogar, a não vingar, e acaba criando... Até porque tivemos um atraso de Renildo, assim. Tivemos, sim senhora, até que pronto, alguém teve que ver que ele podia fazer um pouco melhor. E ele volta ao Sporting. Eu não tenho nada contra o Sporting, mas eu sei que vai ser a mesma novela.
E nos últimos tempos, vários jogadores que passaram por lá também não tiveram espaço, mesmo sendo bons. Então, para mim era melhor o Sporting, o Ruben Amorim, levar o rapaz, mandar a uma outra equipa que ele pode melhor jogar e mostrar bem o seu talento e, quiçá, ser então cobiçado nos outros holofotes. Né? Que mande a França, em particular ao Lille, porque lá... A França, nos últimos tempos, tem lançado muitos jogadores. Sim, sim. A França tem sido também um bom corredor para tal. Está certo. Bolacha, nós não paramos. Eu quero pedir um pequeno intervalo. Depois do intervalo, nós voltamos para dar continuidade a este programa. Não sei daí que nós tomamos uma água e convidamos a fazer o mesmo e voltamos daqui a pouco. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas a som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana, quem pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Ora viva! Está a acompanhar o seu clássico das segundas-feiras, FTV Desporto. É aqui onde falamos, comemos, divertimos-nos, analisamos e chorramos também com o desporto nacional e internacional. Na primeira parte estivemos a ver aquilo que são as incursões da Seleção Nacional de Futebol. Já podemos analisar muito, mas muito o assunto aqui. Eu e o Bolacha, quem passa a saudar mais uma vez, boa noite. Boa noite mais uma vez para ti, Jackson. Muito obrigado. Eu estou feliz porque vamos mexer num mar internacional. Vamos olhar para a Liga dos Campeões Europeus. Jogo e festa dos blancos. Real Madrid é mais uma vez campeão da Champions, tendo batido mais uma vez o Liverpool, desta vez sem Ronaldo e também sem Sérgio Ramos, para assim dizer alguma coisa. Bolacha, é campeão mais uma vez pela 14ª vez o Real Madrid. Como é que foi isto? Eu acho que sou um pouco suspeito por falar disto, mas aqui como estou como comentador tenho que falar. Primeiro quero parabenizar a toda a família merengue por este grande feito, parabenizar mesmo a todos os adeptos moçambicanos e também pelo mundo fora que sempre apoiaram o Real Madrid. Bom, foi aquilo que quanto a mim já esperávamos e ver mais uma vez o Real Madrid erguer aquele orelhão ali para fazer lá a 14ª e foi um momento de muita felicidade e... Sem palavras. Sem palavras. Mas eu vou lhe dar palavras, porque temos que ver os percursos. Temos que ver o percurso do Real Madrid. Como foi que o Real Madrid que vinha com problemas desde a saída de Zidane, chega um Ancelotti não muito confiado, não porque foi mal no Everton, mas estamos a ver um Ancelotti que já não tinha os créditos de antes, mas ele consegue pegar um Real Madrid defeituoso e leva para onde foi. Estamos a lidar com um homem de idade, um professor experiente, e que além de levar a inteligência para dentro do campo, ele usa a experiência e a sabedoria. Enquanto esses treinadores jovens dessa nova geração vão só com a inteligência, ele usa a experiência e a sabedoria, assim como eu o defino. E, na verdade, quando ele chega lá no Real Madrid, havia aquela desconfiança, mas também havia aquela confiança por conhecerem como é que ele é, aquela serenidade dele, de quando ele falha, assume. Publicamente, ele não hesita, ele diz que a culpa foi minha, eu montei mal o esquema tático de jogo, e jogo após jogo ele foi
trazendo uma confiança para os jogadores, assim também como para os adeptos. A massa ativa também para a SAD, para não dizer a massa ativa só aqui. Então, é a confiança que o próprio presidente, é aqui onde reside, foi dando a ele, e a pouca interferência no trabalho. Em suma, deixou-se o vovô trabalhar. Desculpa usar a Deixou-se o vovô expressão trabalhar à vovô. vontade. Nos momentos que ele escorregou, nenhuma crítica saiu assim tão forte da direção. Bom, pronto, para os jornalistas sempre estão lá para Sempre cutucar. alguma coisa para Exatamente, sempre alguma coisa para dizer. Mas isso é muito bom também, porque desperta mais. Então foram deixando ele trabalhar e ele também foi acreditando no seu trabalho. E na La Liga foi se consolidando, foi confirmando a sua superioridade e com os jogadores também bem inspirados, aquela dupla do ataque. Pronto, ele soube trabalhar bem as suas pedras, com uma crítica mistura por deixar aqui no banco, mas com aquele elenco que ele soube escolher, eles conseguiram traduzir o pensamento da sabedoria e também da experiência do velho Ancelotti para o campo. Quando entramos para a Champions, sem tropeiro, nós olhamos já a experiência a funcionar e a sabedoria. Podemos ver desde o primeiro jogo do de final até chegarmos à final. Já estão a falar de Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, a ficar para trás. Quando perde o primeiro jogo com o PSG, já se dizia que acabou ali para o Real Madrid, mas o Real Madrid sempre foi mostrando que quando é para aparecer, deu resposta. Esse é o discurso de quem é fã mesmo do Real Madrid. Agora tem outro jogador, vamos terminar mesmo com este assunto. O jogador que se esperava muito que fosse o Real Madrid, mas renovou por mais 3 épocas, até 2025, com o Paris Saint-Germain. Mbappé. O que é que a gente pode pensar, o que é que a gente pode dizer acerca deste rapaz? Que já se esperava que fosse vestir a branca. E não aconteceu. Por aquilo que foi esta novela, este episódio, houve um pouco uma decepção, né, da parte do Real Madrid. Ficaram decepcionados porque ele próprio já havia garantido isso, que ele ia para lá e já se vem conversando já há uns 3 anos. E para de repente chegar ali, já que lhe foi prometido o cheque na mão, olhou mais para o cheque na mão e das promessas foi dito que vai se construir também uma equipa em torno, né, dele. Acho que ele se viu a liderar o PSG, ele pode escolher as posições de alguns jogadores, as preferências também. Então pronto, ele quis acreditar nisso e o dinheiro para mim que falou mais alto, porque ele no momento fala de que não é a minha preferência, porque eu nasci aqui, não. É o dinheiro acaba sempre atrapalhando, ainda é muito jovem. E creio que teve alguns conselheiros também que puderam dizer a ele que não seria neste momento que ele tomaria o protagonismo, talvez, no Real Madrid. Pronto. Muito bem, o tempo não para. Bolacha, vou-lhe pedir as últimas considerações e dizer muito obrigado também por ter estado cá. Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar a esta família da FTV, também por esta oportunidade. Já estava mesmo com saudade de estarmos nesta conversa. E também dizer que a seleção que esteja na melhor plenitude, que desta vez não queremos ouvir histórias do hotel, porque faltou isto, faltou aquilo, acolá. Não queremos ouvir, apenas só queremos ouvir. Ganhamos. É isso mesmo, queremos ouvir ganhamos. É isso que nós queremos ter como discurso. E porque o nosso programa não para, temos muito mais para hoje. Mas antes de lhe dizer o que vamos ter para hoje, eu vou pedir mais pequenito intervalo mesmo, e voltamos já para dar continuidade a esta festa do desporto nacional. Não saia daí. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar 2 mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais.
Nipamisi kama kungu ya Davilosi, Shikwebu kulu kumaja. Timbongolo ni tuumu timjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Ora viva, boa noite mais uma vez. Estamos na terceira e última parte do seu programa FTV Desporto. E aqui onde nós falamos, vivemos e sentimos o desporto nacional acima de tudo. E falar em sentir, hoje o programa está especial até demais. Faltam-me até palavras aqui, porque contamos com alguém que despeça qualquer tipo de apresentações. Falamos sim da glória da seleção, glória dos nossos clubes, quem nos fez sorrir no ano da pandemia, com triunfos e triunfos nos sub-18, estava a fugir agora, sub-20, ele mesmo vai falar na primeira pessoa. Contamos sim com o Mr. Dário, quem passa a saudar a partir de já. Boa noite. Boa noite. Como está? Bem, obrigado. Muito obrigado. Estou a ver, o Mr. é muito sério. Mr., fala-me lá um bocadinho de seus feitos como desportista, vou ser mais direto. É difícil falarmos dos nossos próprios feitos. A consciência tenho eu de que tenho feito um pouco de tudo, no sentido de dignificar, tanto primeiro as camisolas que envergo e depois na seleção o país. Certo. Eu quero mexer com um ponto que muito me interessa, porque foi uma das nossas maiores alegrias de 2020. O feito com os sub-20 ou sub-19, foge-me agora. Mas como é que foi? Como é que foi aquela preparação? Como é que foi levar o nome de Moçambique ao alto nível de futebol internacional? Bom, o feito não fui eu. Não foi você? Sim. Mas estava lá como técnico. Sim, Mister também. Eu simplesmente ajudei. Sim, mas como é que foi? O feito foi propriamente Dos atletas. dos atletas. Eles é que sim, eles é que correram dentro de campo, eles é que lutaram, eles é que se sacrificaram, foram esforçados, foram comprometidos com o país e necessariamente a vitória os sorriu. Eu simplesmente sou uma ajuda. Mas como foi essa ajuda? Porque, vamos lá, eu não vou entrar aqui a muitos... Sim, um treinador tem que ajudar o quê? Tem que ajudar a organizar, tem que planear o treino dos rapazes. Os rapazes não podem planear nem organizar-se a si próprios. Então, basicamente foi o que eu fiz. Tentar organizar da melhor forma possível a nossa equipe, planificar o trabalho dos rapazes, tentar criar um grupo coeso, homogéneo, que trabalhasse junto em campo, porque talento e potencial, eles com aquela idade, e aqui em Moçambique temos muito. Agora, o mais difícil é conseguirmos organizar-nos, sermos abnegados, sermos sacrificados, quer dizer, coisas que parecem palavras, mas que depois transportadas para campo resultam no que resultou, que foi a vitória dos rapazes. Foi a vitória dos rapazes. Eu agora fiquei intimidado de falar com o Mister aqui, porque é muita experiência no desporto rei. Mas, Mister, eu vou voltar àquela primeira pergunta. Como é que o Mister chega ao desporto rei, ao futebol em particular? Bem, eu fui descoberto da mesma forma como muitos rapazes novos são descobertos em Moçambique. Eu fui descoberto no torneio Sobek, agora é vulgo Bebec, né? Isto muda muito o nome, na altura era por causa da empresa Sobek, então chamava-se Sobek, agora passou para Bebec, mas fui descoberto nesse torneio infantil. E a partir daí fiz o percurso normal. Eu fui descoberto no torneio infantil, destaquei-me no torneio infantil e depois fui recrutado pelo Desportivo de Maputo e o resto todo mundo já sabe da história. Cresci no Desportivo de Maputo, transferi-me para a Académica de Coimbra e fui desenvolvendo as minhas aptidões ao longo do tempo. Agora, muito obrigado, Mister. Eu não vou levar muito do seu tempo, mas gostava que deixasse uma mensagem especial a quem nos veio de casa e que admira o Mister Dário Monteiro. Bom, queria deixar só uma mensagem. Neste momento em que o nosso futebol atravessa um momento, não diria conturbado, mas um momento em que as pessoas estão a deixar de acreditar. Há muito tempo que nos qualificamos para o campeonato africano, as coisas não têm corrido como nós gostaríamos que corressem. Então eu queria deixar uma mensagem de encorajamento.
dizer para as pessoas não deixarem de acreditar, que é uma coisa que não podemos pôr em causa, é o potencial, é o talento que o moçambicano tem para jogar futebol. Isso existe. O país é vasto, existem muitos rapazes com potencial, com talento para jogar futebol. Então, precisamos trabalhar de uma forma séria e organizada, que eu tenho a certeza absoluta que os resultados vão aparecer. Tá certo. É isso. Sem muitos dizeres, é mesmo que agradecer a você pela companhia e antes mesmo de dizer adeus, eu vou pedir mais uma vez as últimas considerações do Mister e muito obrigado por estar aqui neste programa. Agradecer a oportunidade de poder falar do seu programa. Não tinha conhecimento, realmente estou de veras surpreendido com o estúdio e desejar bom trabalho. Está certo. Então é isso, agradecemos também, Mister, e assim também colocamos o ponto final ao nosso programa FTV Desporto, com promessas de voltar já próxima segunda-feira, exatamente às 20 horas mais 30 minutos, mesmo após o Jornal da Noite. Tenho dito, agradeço e pratique desporto. Tchau, tchau.